Vamos invadir o mundo espiritual, amém, gente? Estamos aqui revestidos do sangue do Cordeiro. Essa ministração é uma ministração para não infantis, entenderam? Então a gente pede que as crianças... Tem ministério infantil hoje aqui? Tem, gente? Então se você puder pegar seu filhinho, sua filhinha, tá bom? Que nós vamos tratar sobre um tema que machuca muito as pessoas, tá bom? Vamos orar? Pai querido, mais uma vez, nós confessamos Jesus Cristo, teu Filho amado, e o sangue que anulou toda a maldição contra a nossa vida está sobre nós, nos lava, nos purifica. Agora fica conosco, Deus, nos abençoa, fala conosco, desentope nossos ouvidos, tira as muralhas que foram construídas em volta do nosso coração, quebra as cadeias da incredulidade, enche-nos do teu amor, do teu favor e do teu poder. Fala conosco com o teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, do conselho do Senhor, em nome de Jesus, amém? Amém. Gênesis capítulo 1, verso 27, verso 28, a Karine, está aí a Karine? Karine, se tudo der errado, né? A Karine é a voz profética, né? Da palavra de Deus, mas eu acho que o pastor Marquinhos está aqui. Está aqui. Gênesis capítulo 1, verso 27, pode tirar, obrigado. Verso 27, depois vou ler o 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Coloca por favor o verso 31 também, Marquinhos, pastor Marcos. Verso 31 diz: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Então Deus, Ele cria o homem, Ele cria a mulher, a imagem dEle, semelhança dEle. Ele nos cria para que o ser humano se multiplique, para que sejam férteis sobre a face da terra. E aqui Deus está falando de uma maneira muito poética a respeito do sexo e da sexualidade. Sexo não foi algo inventado pelo mal, o sexo não é mal, não é sujo, foi Deus que estabeleceu isso. Eu já falei aqui que foi Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, foi Deus que fez todas as partes do corpo do homem, inclusive a genitália masculina, inclusive a genitália feminina. Foi Deus, isso foi sonho de Deus, algo que Deus preparou para o ser humano, algo que Deus preparou para dar o quê? Para fazer com que o casamento dentro do sexo, ele tenha um poder, há um poder espiritual extraordinário. Agora de 13 a 15 de maio desse ano, eu vou dar um curso chamado Aliança de Almas. Eu vou estar junto com a Juliana Ferron, que hoje, uma ministradora, teve outro dia na televisão, num programa desses assim, que aparece para todo mundo, falando sobre a conversão dela. Ela foi homossexual, gay, lésbica, por 9 anos, casada. Ela é líder do movimento LGBT, ela foi líder feminista, e ela conta como ela vivia dentro de uma bolha, e ela não conseguia perceber um mundo longe daquela realidade que ela vivia. Ela quase morreu, viciada em droga, em cocaína, desviada da igreja, e então, num dia de desespero, ela entrou numa igreja, ela amarrava o seio, cortava o cabelo bem baixinho para parecer um rapaz, colocava uma bola de meia na sua calcinha para parecer um menino. E foi assim que Deus foi trabalhando a vida dela. Não existe assim solução fácil para problema difícil. A pessoa vai e vive uma vida hétero ou homossexual, longe do caminho, da direção de Deus, e ele acha que é o seguinte: não, vamos fazer uma oração e vamos resolver. Querido, a oração é só o primeiro passo. Há uma construção ou uma desconstrução. Então o sujeito vai estar desde os 15 anos vivendo assim uma loucura imoral. Aí ele está com 40 anos, passaram-se 25 anos, ele quer resolver com uma oração. Gente, a oração te liga ao Pai, a oração te encontra com o mundo espiritual, a oração faz o milagre, só que quem vai continuar vivendo o milagre é a pessoa, o dia a dia. Jesus, quando ele fala sobre divórcio, casamento, em Mateus capítulo 19, os fariseus perguntam para ele: é lícito dar carta de divórcio à mulher? Aí Jesus não fala sobre divórcio, ele fala sobre casamento. O que vocês ouviram desde o princípio? Que Deus, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e então Deus disse ao homem: o homem deixará pai e mãe, se unirá à mulher, e os dois serão uma só
carne. Há um poder de ligação, há um poder de você ficar juntos de verdade através do sexo. E então os fariseus repetem a pergunta ainda de uma maneira ainda mais tola. Falam, então por que Moisés deixou? Aí Jesus diz, por causa da dureza do vosso coração. Foi por isso que ele autorizou da carta de divórcio. Mas não foi assim desde o princípio. Então essa questão da sexualidade, do adultério, da prostituição, da pornografia, da masturbação compulsiva, da homoafetividade, da homossexualidade, do lesbianismo, isso a Bíblia ela é repleta de instruções, ela é repleta de orientações a respeito de não apenas o que não pode fazer, porque a impressão que tem é que crente não faz sexo. Gente, é verdade. Eu não sei se eu contei aqui, uma vez eu, muito jovem ainda, um jovem evangelista, pregador, ainda não era pastor, parou lá um ônibus da seleção brasileira de vôlei. Gente, eles são altos mesmo, parece filho de Golias, aqueles camarada alto desse tamanho, entrando, e naquele tempo você usava uns folhetinhos para evangelismo, você não mandava pelo Zap, não abria conta no Instagram, no Facebook, não tinha YouTube, sei lá, e distribuía, você dava um carimbo, você comprava na papelaria, crente, né, e botava um carimbo, né, Igreja Batista, Família da Fé, nossos encontros é terça, quarta, vem na escola querigma na quinta-feira, domingo tem culto, não é assim, gente? E você ia distribuindo no sinaleiro, ia distribuindo, enfim. Aí eu fui lá, quer saber? Eu vou entrar lá e vou distribuir isso aqui. Aí eu cheguei lá pro rapaz que tomava conta do ônibus, acho que ele era até preparador físico, médico, alguém da seleção brasileira de vôlei. Eu falei, eu posso distribuir um folhetinho de Jesus? Ele vai que eles estão precisando mesmo, vai lá dentro. Eu fui distribuindo. Aí distribuindo, eu falei assim, pessoal, é o seguinte, não morram sem conhecer Jesus. Aí, um desses atletas levanta lá do fundo, pega o papel e fala assim, essa aqui é a igreja dos crentes que não gostam de mulher. Gente, não tem jeito, quando você fala, eu falei, o quê? Não gosta de mulher? Rapaz, eu gosto tanto de mulher que eu tenho uma só para mim, e a tua é só tua. Gente, eu vazei, porque se ele me segura lá, eu ia apanhar, gente. Pensa o jeito que saiu correndo. Então tem muita gente que pensa que o sexo é algo que foi uma disfunção, que é algo que foi assim, um descontrole, que Satanás foi lá, deixa que eu vou resolver esse negócio aqui e eu vou contaminar a humanidade. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. Há uma santidade na sexualidade. Nós vivemos de uma cultura em que a virgindade é eterna para sempre. Tem gente que adora a Virgem de Guadalupe, a Virgem de Lourdes, a Virgem da Aparecida. Gente, você não vê na Bíblia uma orientação de adoração a essa questão. A Bíblia diz que o homem deve deixar pai e mãe e deve sim se unir à mulher e serem um só carne e também multiplicar e ser fecundos. É isso que a Bíblia diz. Então qualquer orientação longe disso escapa daquilo que a Bíblia preparou. É interessante como é que Deus, Ele dá um livro, gente, o livro de Cantares, é um livro que propõe a você um amor em delícias dentro da sexualidade. É um livro de quê? De orientação. Como eu devo experimentar, se eu posso provar, se eu posso cheirar, se eu posso fazer o que eu posso fazer. Então, é uma experiência romântica. Existe um rei, e você sabe que o rei ali é Salomão, e ele tem 1000 mulheres, ele tem 1000, só que ele se apaixona por uma mulher que não dá bola para ele. Ele tem 1000, e aí está todo mundo no palácio, no harém. Pega capítulo 2 do livro de Eclesiastes, você vai ver que ele tinha um harém. E aí de repente ele se apaixona por uma plebeia, que está fora do palácio, e a plebeia joga duro com ele o tempo todo, até que no capítulo 6 ele vai dizer que o amor, lembra daquela canção? É furioso, poderoso, lembra? Ele está falando, sabe de quê? Do amor apaixonado entre o homem ali. Aí ele, no Rio de Janeiro, fala assim, não, o cara foi lá e mandou um caô, assim, ele mandou uma conversa mole, entendeu? E ali o coração dela se derreteu, e ela se apaixona e diz, eu sou do meu amado é meu. O sexo, ele é uma experiência de maior intimidade que você pode ter. O sexo, ele pode estigmatizar. Tem muita gente que pensa que Maria Madalena é aquela mulher que foi apedrejada, ou tentaram apedrejar em João 8, não foi. Ali diz que era uma mulher adúltera, mas sim, a Bíblia diz que Maria Madalena
foi possuída por 7 demônios e Jesus a libertou. Isso a Bíblia diz. Então, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque tem muita gente que fica marcada por uma vida e já começa uma vida. Hoje está uma fumaça aqui, né, gente? Não tá uma fumaceira aqui? Hoje o negócio pegou fogo mesmo. Eu estou aqui, eu estou querendo escapar da fumaça. Eu venho um pouco para cá, eu venho um pouco para cá, mas não adianta, ela está aqui, é o Shekinah. E aí tem gente que já nasce no lar, onde o pai e a mãe, irresponsavelmente ou apaixonadamente, geraram você sem aliança do casamento. O casamento deve começar no altar, não é no banco do carro, não é no quarto escondido, não é. O casamento, ele tem que começar dentro ou no altar. Só que o que acontece? A gente vive experiências, nós, que hoje, gente, é impressionante. Quanto mais o tempo passa, mais precoce são os relacionamentos sexuais entre rapazes e moças, entre moças e moças, entre rapazes e rapazes, entre rapazes e bicho, entre meninas e bicho. Estou falando de bicho, de animal. Então, você vai atendendo as pessoas e você vai percebendo como há uma influência. A gente chama isso de aliciamento cultural ou aliciamento sociocultural, onde a cultura começa a ser permissiva, onde a cultura diz, não, isso não tem problema, isso não tem nada a ver. Coloca, por favor, pastor Marcos, para a gente ler, Ezequiel capítulo 16, verso 49, Ezequiel 16, 49, gente, qual foi o problema ali de Sodoma e Gomorra? Qual foi o problema? Gente, alguém pode falar qual foi o problema de Sodoma e Gomorra? Todo mundo que eu faço essa pergunta, 99% vão dizer assim, não, foi a homossexualidade, foi a promiscuidade. Gente, vamos ver o que a Bíblia diz, Ezequiel 16, 49. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida, viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. Sabe o que isso quer dizer? Que Sodoma e Gomorra, as cidades daquela baixada de Zoar, aonde foi morar Ló, sobrinho de Abraão, eles tinham um prazer ilimitado. É o desejo de ter prazer a qualquer custo. Então, sexo entre homem e mulher não vale mais a pena. Eles queriam fazer sexo com os anjos. Se você pegar Gênesis 19, os anjos, eles visitam, na verdade, no capítulo 18, eles visitam Abraão, junto com Deus. Deus é visitado por Abraão. A Bíblia diz que quando você é hospitaleiro, você recebe anjos. Então, eles vão no dia seguinte à cidade de Sodoma, e lá os habitantes da cidade queriam forçar, estuprar os anjos, forçando a porta da casa de Ló. Qual o problema? O problema é que eu tenho que ser feliz, pastor. E aí a pessoa fala assim, não, quando eu me casar eu vou ser feliz. Quando eu tiver ela, pastor, eu vou ser feliz. Tem gente que já está na outra fase. Quando eu me livrar dela, pastor, eu vou ser feliz. Tem gente que diz assim, não, quando eu casar eu vou ser feliz. Gente, tem gente que fala assim, pastor, quando ele for embora, quando esse traste, quando esse camadeiro, pastor, é pecado, mas eu estou orando para Deus levar. Estou orando para Deus promover. Então são pessoas que são insatisfeitas e que buscam o prazer. Hoje, o mundo em que nós experimentamos é o mundo, o diabo ele usa muito a mídia. E ele faz você ter desejos por coisas que você nem precisa. É por isso que tem tanta gente endividada. É por isso que tem tanta gente enlouquecida. Tem tanta gente colocando esperança naquilo que não tem esperança. No livro Autoridade sobre as Trevas, eu dedico um capítulo inteiro para você entender como é que funciona o vício. E eu já falei aqui, todo viciado é um idólatra. O vício de qualquer coisa. O vício da jogatina, do bingo, da loteria, do jogo do bicho. O vício de você botar dinheiro apostando. Gente, existe por trás disso um demônio, o vício de sexo, sexo antes, sexo depois, isso
Não estou dizendo que a sexualidade, você vive uma vida sexual abundante com seu marido, com a sua esposa, isso é ótimo. Eu estou falando de gente que, não, eu preciso acender mais um cigarro, eu preciso fumar mais uma maconha, eu preciso cheirar mais uma carreira de pó, eu preciso fumar mais uma pedra de crack, eu preciso tomar mais uma bala, eu preciso de êxtase, eu preciso encher meu coração de emoções. Gente, é uma idolatria, todo vício é motivado por um ídolo. O que é um ídolo? É aquilo que faz você tentar ser feliz sem Deus. Você vai achar que não, pastor, tem gente que vem na igreja, sabe para quê? Para pedir para Deus dar prazer, de verdade. E aí quando ele consegue conquistar o coração da moça, ele consegue passar na faculdade, passar no concurso para ser juiz, ele é aprovado, ele é eleito deputado, ele nunca mais aparece. Então ele quer usar Deus, e a finalidade disso é o prazer. Tiago fala, vocês pedem e não recebem, porque pedis mal e pedem para os seus próprios deleites. Eu não estou dizendo que o prazer é ruim. Gente, Deus deu para a gente algo chamado olfato, para você sentir. A gente já não aguentava mais usar essa máscara. Vocês podem usar, tá? Eu até oriento aqueles que têm comorbidade. É isso que a ciência diz, que os médicos dizem. Use máscara. Mas eu não aguento mais. Já tive Covid 3 vezes, já tomei 3 vacinas. Eu não quero, não estou mais afim. Não quero, eu passo, não consigo sentir o cheiro de nada. E não foi por causa do Covid, não perdi o olfato. Mas você bota aquela máscara, a pessoa fala. Eu não sei se ela está falando baixo ou se eu estou surdo. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, você pede, você não sente um perfume, você não sente o cheiro do refogado lá, da tua avó, da tua mãe que faz bem a comida. Enfim, Deus nos deu o que? Ouvidos, audição, para você ouvir uma música boa. Que louvor maravilhoso que o pastor Anderson ministra para a gente aqui. Gente, Deus te deu o paladar para você experimentar sabores. Isso é prazer. Onde está o teu Deus? Aonde Ele tem prazer. O nosso Deus diz, esse é o meu filho amado que me dá prazer, não é isso que ele fala em Mateus capítulo 4, com relação a Jesus? Então, gente, prazer não é pecado, o problema é a idolatria pelo prazer. Esse foi o problema de quem? Esse foi o problema de Sodoma e Gomorra, e é isso que a gente está vivendo hoje. As crianças, os nossos pré-adolescentes, que a gente chama de juniores, na nossa igreja a gente chama de jump, são jumpers. Então eles estão cada vez mais sendo orientados pelos próprios colegas, dentro das suas próprias culturas, a respeito de viver uma vida sexual antes do tempo. A gravidez precoce é cada vez mais normal. Visite então uma maternidade para você ver como tem crianças de 13, 14, de 12 anos engravidando e gerando filhos fora da proteção do casamento. Gente, o amor não sustenta o casamento. Eu não estou falando daquilo que eu acho. O que sustenta o amor é o casamento, é diferente. O amor sem proteção do casamento, ele vai embora. Existem tipos de amor. Então a Bíblia fala sobre o amor filéu, por exemplo. É o amor de amigos, entre amigos. É o amor que você precisa de uma recompensa. Você ter um amigo enquanto você for meu amigo. Se você não for meu amigo, eu largo esse amor. Esse não é o amor de Deus não, gente. O amor de Deus, Ele nos ama porque nos ama de verdade. E não depende daquilo que a gente faz ou que a gente fez. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores e éramos inimigos de Deus. É isso que a Bíblia diz no livro de Hebreus. Existe um outro amor, que é o amor familiar. O amor estorge. Gente, é um amor que cresce à medida com que você cresce. O amor familiar, você não escolhe, é aquele amor de gente que nem faz parte da tua família, foi teu amigo de infância. Foi aquele que você fala, poxa, esse aqui, pastor, hoje eu não posso, porque eu tenho que ajudar um amigo meu de infância, eu tenho que ajudar meu irmão. Você não escolhe a pessoa que você vai amar, você já nasce dentro daquele sistema, mas ele também depende de quê? De você alimentar ele, de haver uma recompensa. Existe o amor sensual, o amor sexual, o amor eros. É sobre esse amor que Jesus fala que você pode pecar mesmo sem ter contato. Você quer ver? Mateus, pastor Marquinhos, Mateus capítulo 5, verso 27. Mateus capítulo 5, verso
27 ou 28, Mateus, vocês ouviram 27, o que foi dito o que foi dito na minha versão, na minha cabeça, aos antigos, né? Não adulterarás, verso 28. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. O nome disso é adultério de alma. É a paixão, é o amor chamado de platônico, né? Platão, ele fala disso, e tem um monte de gente que fala isso. Vinícius Moraes, ele dizia, eu sei que eu vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Mentira! Ele se casou 9 vezes, 9 vezes. Então, esse amor é um amor que ele pode ser quebrado pela ferida do adultério, do desprezo, da confusão. Então tem muita coisa que você aprende dentro da poesia, muita coisa que você aprende dentro da visão dos cantores, desses aí que querem dominar e lançar na nossa mente uma ideia de amor que não vem de Deus. Gente, o amor de Deus é o amor ágape. O amor de Deus, quando a Bíblia fala sobre isso, Gálatas capítulo 5, 14, diz o seguinte, que você cumpre a lei quando você ama uns aos outros. Isso é o cumprimento da lei. O amor de Deus, ele enxerga, não fica pensando que a gente engana Deus. Não, vou driblar Deus aqui, vou me esconder atrás de uma pilastra, eu vou enganar, fazer Deus. Ali, Deus, o outro é pior do que eu. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. Ele conhece nossas falhas, Ele conhece nossos defeitos. Mas mesmo assim Ele nos ama. O amor dEle não diminui nem aumenta, porque eu acerto ou eu erro. Ele vai continuar me amando para sempre. Como é que Ele provou isso? Como é que Deus provou o amor? Enviando seu Filho Jesus quando? Quando eu ainda era pecador, quando você ainda era pecador. Então, voltando aqui, trazendo vocês de volta para o trilho da sexualidade, tem muita gente hoje que está sendo contaminada, por quê? Eu pergunto aqui, quem aqui, olha só, não vou fazer essa pergunta, vai ficar muita gente envergonhada. Agora, tem gente aqui que não leu, estamos na quinta-feira, um versículo da Bíblia essa semana ainda, Tem gente aqui que prometeu para Deus assim, não Deus, esse ano eu vou ler toda a Bíblia. Aquelas promessas de final do ano de crente, né? Porque crente não fala assim, Deus, esse ano eu vou perder peso. Não faz, crente come. Mas ele fala, vou ler a Bíblia, vou orar mais, vou buscar mais a Deus. Gente, estamos terminando o mês de março. Amanhã, o último dia do mês de março. Não, hoje é o último dia do mês de março. Hoje. E aí o sujeito não saiu de Gênesis ainda. Como é que você vai chegar em Apocalipse em dezembro se você está no terceiro mês e não saiu de Gênesis? Então a gente cada vez mais é impregnado de doutrinas filosóficas, de coisas bonitinhas. Isso não é verdade. É por isso que vem algo chamado pornografia. A indústria pornográfica, ela é absolutamente multibilionária. Usa as pessoas. A pornografia, ela não fica pensando não, que a pornografia não dá prazer. Ela dá prazer e dá muito prazer. Hoje os pais dão um celular para as crianças, seria um tipo de bloqueio, seria um tipo... Não, e aí vai ter psicólogo que vai dizer, não, a criança tem que ter a sua individualidade. Não tem, ela é criança. Ela não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Se deixasse meus filhos pequenos comigo... Gente, uma vez, o meu filho ficou zangado comigo, falou assim, eu nunca mais vou falar com você. Você não é meu amigo. Ele tinha 3 anos. Sabe por quê? Porque eu não deixei ele comer o lixo. Preste atenção, não era o lixo da cozinha, era o lixo do banheiro. Ele queria comer o lixo do banheiro. Ficou zangado comigo, porque eu falei não, porque eu fui lá e falei, não pode. Não, você não gosta de mim, eu também não gosto de você, não você vai ser seu amigo. Criança não sabe o que faz. Criança não sabe o que faz até perante a lei. Uma criança de 16, 17, antes de 18 anos, não é julgada como adulto, você sabe disso. Por quê? Porque ele não tem discernimento. Só que hoje existe uma infiltração ideológica, existe uma infiltração filosófica que domina em nome da liberdade, entre aspas, mas que joga as crianças dentro do cativeiro. Quando você faz sexo, você se liga à pessoa de verdade, isso não é brincadeira. O sexo, ele aborta destinos. O sexo, ele é capaz de destruir
o sonho de Deus para uma vida. O sexo, ele vai gerar o que a Bíblia diz que ele vai gerar, filhos. E se você gerar filhos fora do casamento, você vai entregar esses filhos. Alguns de vocês viveram isso. Eu vivi, filho de pai e mãe que se separaram. Eu sei como é que é isso. E como os filhos são atingidos. Não, pastor, meu filho é maduro, ele tem 7, 8 anos, mas ele entende. Querido, não entende. Você vai ver a desgraça que você está fazendo na vida dele quando ele estiver com 30, com 40 anos. É isso que você vai ver. Sansão era um homem extraordinário. A Bíblia vai dizer que ele era possuído pelo Espírito de Deus. É isso que a Bíblia diz dele. Você quer ver? Capítulo 14, Juízes 14, 6. Marquinho, Juízes, capítulo 14, verso de número 6. Vamos ver o que diz aqui a respeito. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele foi possuído pelo Espírito de Deus. Esse homem não era qualquer homem. Esse homem, ele recebe uma voz profética de um anjo, quando ele ainda não era nem embrião no ventre da mãe dele. O anjo aparece para Manoá, no capítulo 13, o capítulo anterior, diz assim, ó, esse homem nasceu para ser libertador. Esse homem nasceu para libertar Israel. Essa é a vocação dele, esse é o chamado dele. E aí ele... Toda hora ele encontra um problema, o Espírito de Deus vem sobre ele, ele luta com o exército, ele luta com o leão, ele quebra tudo, ele varre as categorias de todos os cinturões do UFC, do MMA, do boxe, do Karate Kid, enfim, é o cara que batia em todo mundo. Ele não levava desaforo para casa, o sujeito era bom de briga. O que acontece com ele? Ele ia se refrescar, ele ia domar o seu coração aonde? Dentro de fontes que não pertenciam. Ele casa. Sansão, ele casa e na lua de mel ele é traído. Você conhece gente que casa errado? O que a Bíblia fala sobre julgo desigual, gente? Hein? O que a Bíblia fala? 2 Coríntios, por favor, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Acho que é verso 14. 2 Coríntios 6, 14. Está aí. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz e as trevas. Não, pastor, mas eu estou sozinho, eu creio. Aí você recebe uma irmãzinha da profecia na igreja. Não, vai, porque Deus me revelou que ele vai se converter. Você está aí, você está sozinho até hoje. Você já ficou com ele já te deu um pé, já está com outro, porque você, em vez de acreditar na Bíblia, você fica acreditando na irmãzinha sentimental da profecia. Eu não estou falando que não existe profecia, eu preguei sobre isso, eu creio em todos os dons, mas eu não creio em criancice. Os dons espirituais não vão em encontro à palavra de Deus. A palavra de Deus é uma rocha, ela não muda, passarão os céus e a terra. A palavra de Deus não vai mudar, não vai passar. E aí tem gente achando, não, pastor, porque vai acontecer. Não vai acontecer. Não, mas eu vi que aconteceu. Pode esperar que vai quebrar a cara. Espera 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você chega no gabinete, pastor, meu marido me abandonou. Aí começa a falar, e o homem fala da mulher, que a mulher abandonou. Aí eu pergunto assim, como é que começou esse namoro? Não, ela era casada. Quer dizer, já começa com uma deslealdade. Ele era casado, era marido de outro. Mas pastor, a outra não era que nem eu. Aquela era uma feiticeira, uma macumbeira, uma bruxa. Era uma endemoniada. Eu não sou, eu sou um anjo. Então, mas ele começa, Deus, gente, olha para mim. Vocês querem ser curados ou querem ser alisados nas suas feridas? Porque tem gente, sabe o que quer? Quer reteté. Gente, eu trabalho com libertação de verdade, gente. Eu tenho um compromisso com meu Deus, eu não brinco não, gente. E tem muita gente que quer ouvir uma voz que só vai dizer sim para ela. Larga isso fora. A Bíblia diz, não se põe em julgo desigual. Você vai quebrar a cara, você vai se machucar. Ah, pastor, mas a minha fé, ela mente para ela mesma, ele mente para ele mesmo. Querido, está saindo o som? Cuidado. Você pode pegar essa palavra aqui e jogar no lixo. Não, prefiro esse camarada vir aqui para tirar minha fé. Não vem não, vem aqui para jogar fé no teu coração. Mas para te dar um destino de felicidade. Te dar um destino de alegria. Te dar um destino onde você não vai precisar buscar aquilo que vai te trazer sofrimento.
Quando a Bíblia fala sobre adultério, gente, a gente vê, pastor, porque é isso que a pornografia faz, tá bom? A pornografia faz você diminuir a mulher. A pornografia é extremamente machista. A pornografia, além de dar prazer, existe uma coisa, quem é psicólogo sabe disso, psiquiatra também, são chamados neurônios espelhos. Então a pessoa vê aquilo e se coloca no lugar daquela pessoa. Gente, são abusos que são cometidos. Eu não estou falando que o sexo não pode ser experimentado em todos os seus, na maneira como você é sensível, você pode. O problema é o seguinte, é quando você submete a pessoa à molestação, você submete a pessoa ao abuso. É quando a mulher perde a identidade de mulher para virar bicho. Não, é a coelhinha da Playboy. Quem lembra disso, gente? Eu lembro, meu pai levava a revista Playboy para mim, eu era garoto, éramos 4 filhos, saiu a Playboy do mês, é a fulana, é a Xuxa, é a Luísa Brunet. Você pensa o quê? Que eu sou um ET? Que Deus pegou o pastor Lobo? Não, peraí, ele vai vir do céu numa nuvem. Gente, só que o que a pornografia não conta é que as sugestões que ela dá, que a mulher não é gente, que a mulher pode ser comprada. Você vai na feira do automóvel, quando tinha, antes da pandemia, você não sabia se você olhava para o carro ou olhava para a moça. Mas o que ele dizia? Não, compra o carro que você ganha moça. É hoje tal do velho da lancha. O velho da lancha, pensa no sujeito que... Mas ele é o dono da lancha. Só que isso, gente, está impregnando o coração de uma geração que vem depois de nós. Isso não é brincadeira. Vira piada, vira canção, vira história. Mas isso está levando as pessoas, sabe para onde? Para um lugar chamado prostituição. Sansão, ele, por favor, Juízes capítulo 16 agora, verso de número 1. Juízes 16, verso 1. E depois eu quero ler Juízes 16, verso 4. Vamos lá. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Capítulo 16, verso 4, pode pular. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Soreque, chamada Dalila. Aí você fala assim, não pastor, Dalila era certinha. Não era não. Dalila era uma prostituta cortesã. Ela recebe dinheiro, sabe para quê? Para saber o que tinha no coração de Sansão. Por favor, Marquinho, Juízes 16, 14, vamos ver o que está escrito. O prendeu com uma lançadeira, novamente chamou Sansão. Os filisteus estão te atacando. Ele despertou do sono, arrancou a lançadeira, o tear, os fios. Ela vai dominando, ela vai seduzindo ele para ele contar o segredo da sua força. E o segredo da força dele estava em Deus. Não estava no cabelo, estava nos votos. E na consagração que a mãe e o pai dele fizeram para Deus. Ele foi consagrado como um homem chamado Nazireu, alguém que foi dedicado com a vida exclusivamente para o Senhor. Na Bíblia tem o Samuel, que foi entregue pela mãe Ana. A Bíblia tem João Batista, que era Nazireu. O apóstolo Paulo faz um voto de nazireado. O que é um voto? Que é o seguinte: eu só vou servir a obra de Deus a minha vida inteira. Aí sabe o que acontece? Continua nesse capítulo 16, verso 20. Olha só, gente. Juízes 16, 20. Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o havia deixado. Tem gente que nasce na igreja, são filhos, crianças, pré-adolescentes, juniores, jovens, e eles estão acostumados a viver dentro desse ambiente de fé aqui. Só que aí eles acabam se dobrando diante de quê? Diante desse mundo que fala: não, se você não beijar agora, você é bebê. Bebê é boca virgem, para quem é velho. Bebê, não, o sujeito nunca beijou, ele é bebê. Não, porque você nunca transou, não, você é bichinha, você é gay, você... E aí começa a colocar um monte de apelidos horrorosos, e faz com que ele vá se sentindo constrangido. É o bullying emocional. E daqui a pouco ele tem que provar para todo mundo que ele é homem. Ele vai beijar tudo que é menino. Enfim, Sansão, ele se dobra diante disso. As crianças, os jovens se dobram diante disso. Aí daqui a pouco, Deus já foi embora há muito tempo. Ele nem percebe.
Então ele começa a rejeitar aquilo que Deus deu para ele. O sexo é uma bênção, gente? Claro que é uma bênção. Mas o sexo sem Deus, sem a bênção de Deus, sem o casamento, ele se torna uma maldição. Provérbios capítulo 5, verso de número 15. Pastor Marquinhos. Provérbios capítulo 5, verso de número 15. Ele vai levar o adultério, a pornografia, a masturbação para um outro lugar. Provérbios capítulo 5, verso de número 15. Meu filho, é um pai. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Ó, ele está fazendo o que aqui, gente? Ele está fazendo um símbolo, né? Um arquétipo do modelo. Ele está falando, ó, teu poço, bebe da água do teu poço. Ele continua. Ele está falando de satisfação. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Não reparta a sua vida com ninguém que não seja o seu esposo, a sua esposa, o seu cônjuge. É isso que ele está dizendo, verso 18. Seja bendita a sua fonte, alegre-se, aí sim, com a esposa da sua juventude. E continua. Gazela amorosa, coça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Você vai ficar louco, meu irmão. É isso que está dizendo. É isso. Você vai ficar embriagado. Já tomou um pileque? Já chapou, assim, já tomou todas? Você já ficou, nossa, que... Sabe o sujeito de pileque, ele não fica todo alegrinho? Pronto. É isso que a esposa faz na vida do marido. Deixa ele feliz. E aí continua verso 20. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Verso 21, para a gente encerrar. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. O que ele está dizendo? Que Deus vê. Deus enxerga. Existe sim uma noção de exclusividade e de pertencimento. Quando você se casa, você se desliga de qualquer outro, você deixa pai e mãe. É isso que o poder do sexo faz você multiplicar, mas faz você romper com antigas alianças. É justamente isso que o mundo está falando para as pessoas fazerem. Os nossos jovens estão sendo de fato encarcerados, os nossos adolescentes estão sendo de fato sugestionados, e pior do que isso, eles começam a experimentar isso. E quando você experimenta a sexualidade sem Deus, que é perfeita, a sexualidade que é perfeita, que é dada por Deus, mas ele começa a experimentar fora da proteção da bênção, eles começam a se desviar. Mas assim, é uma nota, uma música, você vai lá. O sujeito está aqui, o menino está aqui, some da igreja. Cadê ele? Está namorando. Pronto, já sei. Ele está transando com a namorada. Eu já sei que está. E não adianta mentir, eu já sei que é. Vem cá, meu chapa. E aí, cadê a namorada? Não, você está transando com ela. Eu já boto na parede. Aí ele começa a gaguejar. Aí eu pergunto, você sabe, só que essa experiência na sexualidade é uma experiência de vida. Só que não há estrutura emocional para uma criança lidar com um casamento. Porque eles estão experimentando um casamento, muito ruim. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. É isso que eles estão experimentando. Então, eles não têm estrutura emocional, é isso. O rapazinho não consegue ser o sacerdote daquela relação. E sabe o que ele faz? Ele se aproveita, ele ouve alguém, larga essa moça. É um monte de meninas que têm gravidez indesejadas, gravidez inesperadas, que vão recorrer aos abortos, que vão recorrer e não sabem nem o que é ser mãe. Aí começam a se cortar, se automutilar, não sabem lidar com as emoções, com esses twists, com esses furacões de emoções. Então,
O diabo sempre manda você fazer besteira, mas ele nunca está lá para quando você cai, se esborracha, ele está rindo da tua cara. Quando a gente fala sobre sexo, gente, o adultério, ele consegue assim irritar demais a Deus, demais. Deus, ele se dirige, carta de Paulo a Tiago, carta de Paulo a Tiago é ótimo, né? Carta de Tiago, a epístola de Tiago, a epístola de Paulo fala sobre isso, Jesus fala sobre isso. Ó geração incrédula e adúltera, vocês pedem um sinal, nenhum sinal vai ser dado. Então, o que é o adultério? É quando você tem uma aliança com alguém, você rasga, quebra essa aliança. E toda vez que há um divórcio, mesmo, pastor, mas eles só eram namorados, eles não casaram de verdade, olha para mim, casaram, eles se casaram sim, o sexo liga, quem se liga, quem se deita com a prostituta, se casa, vocês não estão entendendo isso, há uma ligação aí que acontece, a ligação é rompida, não te quero mais, não te amo mais, e aí você vai colecionando experiências sexuais. E o que acontece, gente, depois do divórcio? O divórcio é igualzinho o luto, sabiam disso? Você pergunta para um pastor, para um psicólogo que trata a vida de alguém que se divorciou. É igual o sentimento de dor, de perda, de abandono, de descarte, de ser deixado, é igual ao sentimento de alguém que morreu. Porque é o seguinte, ele vai dizer ou ela vai dizer, você morreu para mim. Ainda que seja um divórcio consensual, ainda que seja um divórcio sem confusão, ali, um espírito de morte começa a perseguir, rodear a vida daquela pessoa. As crianças não sabem lidar com isso. O sexo, gente, e o casamento é para gente madura. Só que o que está acontecendo? A mente do povo crente está tão desviada, é por isso que eu pergunto assim, tem gente aqui que vem aqui e não lê um versículo da Bíblia na semana. Então, por que a pessoa vem aqui? Ele quer receber um passe de mágica. Ele quer receber, esfregar uma lâmpada, para que Deus venha assim, aí, qual é o teu desejo? Só que Deus, ele se mistura com a gente, ele age na nossa própria vida, na nossa própria história, na nossa própria jornada. Ele não mudou Jacó ali no Val de Jaboque, quando o anjo falou, mudou o nome dele, tocou na coxa dele, não. Ele começou a mudar o coração daquele enganador quando ele foge para a casa de Labão e fica lá 20 anos. Deus muda, você não é mais uma pessoa, você que tem 40, você não é mais a mesma pessoa que quando tinha 20. Você sabe disso. Só que a gente está anunciando, a igreja está anunciando e tem pais hoje que estão incentivando o filho, sabe o quê? Não, pastor, teu filho está internado aí, teve uma overdose. Mas foi o quê? Cocaína, crack? Não, foi de cerveja. Graças a Deus. Gente, eu não estou brincando com vocês. São pais que não têm a noção. E eu não estou falando de gente que está fora da igreja, gente que não tem o recurso bíblico, gente que não conhece a palavra de Deus. Eu estou falando de gente que está dentro da igreja e que está concordando com isso. Eu ministrei um congresso. Agora eu não consigo mais fazer isso. A igreja cresce. Vocês sabem como é que é a igreja grande. Aí fui ministrar numa igreja, lá para cima do país. Uma menina, gente, ela tinha 25 ou 26 anos. Uma menina, uma jovem. E ela veio confessar para mim assim, o desejo, a atração que ela tinha por crianças. Eu falei, eu gosto muito de crianças. Eu falei, que legal, muito bem, minha irmã, você é do Ministério Infantil? Sou. Ela falou assim, eu falei, é porque da boca dos pequeninos que vem um perfeito louvor, né? Das crianças é o reino do céu. Falou, pastor, o senhor não entendeu. Eu tenho atração sexual por crianças. Gente, eu fui orar por aquela moça, e não são incomuns esse tipo de manifestação. O corpo da pessoa joga para trás, assim, a cabeça dela vai no chão e o pé fica aqui, tortinho. E aí ficamos ali, você vai ficando cansado, eu prego 2 vezes na sexta, no sábado 2 vezes de manhã, isso era sábado de tarde, eu já estava na minha 5ª ou 6ª ministração. Gente, uns 40 minutos para expulsar aquele demônio. Demônios, existem castas, né? Já expliquei para vocês. Existem tipos, existem hierarquias demoníacas. Acho que eu expliquei para vocês semana passada, ou retrasada. E Jesus diz, essa casta só sai com jejum e oração. Então existem resistências. O próprio Moisés, ele vai com a autoridade de Deus,
E o faraó ali, que é a figura, o modelo de Satanás, ele diz, eu não vou deixar o povo ir. Deus diz, deixa, não deixa, ele vai mandando praga, queime em nome de Jesus e tal. Ele não deixa. É a resistência espiritual. E essa menina, até que Deus me deu o discernimento na hora, eu falei, espírito imundo que entrou no abuso do pai. Gente, essa moça deu um grito, eu nunca vi isso. Contado no relógio, ela gritou, como se fosse um pneu do carro arrancando. Sabe quando o pneu do carro arranca na porta da tua casa? Você pensa que... Gente, ela ficou 6 minutos gritando sem pegar fôlego. 6 minutos, sem tomar fôlego. E quando aquilo acabou, você sabe que o espírito imundo, uma das formas dele entrar é pela boca. Vocês sabem disso, não sabem? Quando Deus faz a gente no Éden, faz aquele boneco de barro que você era, se for feito do barro, Deus vai, sopra fôlego de vida, e aí tem que ver o nome espírito. A palavra espírito é pneuma, é sopro, o espírito, ele sopra onde quer. João capítulo 3, não fala do novo nascimento, que é dado pelo Espírito de Deus. Pronto, é por isso que pessoas vão em terreiros, vão em centros de encosto, aí vai lá o espírito imundo, a pessoa que vai lá e pega um charuto, um cachimbo, um cigarro, e fica dando baforada, dizendo que é descarrego. Não é descarrego coisa nenhuma, você está contaminando a pessoa. Então, mas voltando aqui, aquela menina, ela gritou, por isso que faz libertação, a pessoa boceja, ela vomita, ela bota para fora a porcaria que está dentro dela. Um dos sintomas, tá? O livro Intercessão em Chamas e Guerra Espiritual, eu explico muito bem isso. Então, essa menina gritou, pum, o espírito imundo saiu. Então, por que ela vivia uma perseguição de um espírito que fazia ela ser pedófila? Porque esse é o nome que se dá criminalmente na justiça, pedofilia. Porque a gente pensa no pedófilo só no homem. Não, gente. O que tem de mulher que é pedófila, tá assim, só que a cultura machista diz assim, não, meu menino de 8 anos, nossa, ele transou com a menina de 26, aê, garotão, é assim, segura tuas cabritas aqui, meu bode está solto, é isso que você vê as pessoas. Só que, o que está acontecendo? Aquele pai ou aquela mãe que ficou muito satisfeito, ela não sabe que isso vai afetar a vida daquele rapaz a vida inteira. Essa perseguição, essa busca desenfreada por preencher um buraco no coração, vai perseguir para quando? Para sempre. Para sempre. Então esse desligamento de alma, esse tratamento de alma, se você não passa por isso, eu gosto muito da maneira como Deus trata Davi. Porque Davi, segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 1, por favor. Verso 1, verso 2 e verso 3. Eu vou ler um de cada vez. 1 Samuel, capítulo 2 Samuel, capítulo 12 ou 11. Não, capítulo 11, desculpe. Capítulo 11. Na primavera, a gente vai ficando velho, a mente vai falhando. Na primavera, porque os reis saíram para a guerra, acabou o inverno, acabou o gelo, bora fazer guerra. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas, diga assim, derrotaram os amonitas. A chave está aqui, hein? Derrotaram os amonitas. E cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Ele veio estar trabalhando, ele estava em casa. Não está na Bíblia, mas é verdade. Mente vazia é oficina do diabo. É isso que a mente vazia é. Oficina do cão. Verso 2. Uma tarde, ele levantou às 13 horas. Uma tarde, Davi levantou-se da cama, foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Quando a Bíblia diz muito bonita, é porque ela era muito bonita. E a beleza não é pecado. Você olha, você é moça, você acha um rapaz bonito, e daí? Qual é o problema? Você é rapaz e repara na moça bonita, porque o bonito está nos olhos de quem vê. Tem que falar, nossa, aquela mulher lá é feia. Não, ela é linda, maravilhosa. E tem outro que fala assim, os rapazes aqui comigo, você vê uma moça bonita, o sujeito todo desajeitado, todo ruim, todo torto, todo cheio de defeito. O nome dele devia ser cicatriz, pensa no sujeito feio. Aí você fala assim, como é que aquela moça linda está com aquele rapaz horroroso? Né? Porque o homem não acha o homem bonito. Não acha.
Você pode falar tudo do cara, mas o homem não diz, não, fulano é bonito. Não pega bem. Apesar de que tem culturas que o homem leva flores para outros homens, sabia disso? Mas não no Brasil, não me tragam flores. Quiser me trazer, me traz, aliás, nega maluca assim, mas teve uma irmã que me deu uns docinhos de creme brulee. Está aqui a irmã. Ô, varoa, Deus te abençoe em nome de Jesus. Até por um copo de água fria que o discípulo recebe, você recebe galardão no céu. Agora, aqueles docinhos, você já compraram, você cozinha para fora? Ô, minha irmã, abre uma loja disso. Vou falar para você, gente, é de Deus. Até me perdi, do que a gente está falando mesmo? Lembrei dos docinhos. E ela falou assim, é para comer junto com a sua esposa. Ela também comeu, tá, irmã? Amém? Pronto, então você recebeu a resposta do Senhor. Amém? Aí eu estou falando de Davi, pronto. Aí Davi, ele vai e olha a moça bonita, e ele acha a moça bonita. Só que acontece, existe algo chamado fuga. A fuga é um presente de Deus. Na hora que você é tentado, gente, você precisa correr. Então, 2 Timóteo capítulo 2, eu acho que é verso 22 mesmo. Por favor, 2 Timóteo 2, 22. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre homens corajosos. Fuja dos desejos malignos da juventude. Se você é corajoso, foge. Porque se você ficar, você vai tombar. É isso que a Bíblia está dizendo. Vocês estão entendendo? Todas as pessoas que nós atendemos foram pessoas que acabaram se laçando por pessoas muito próximas. É o cunhado, é a cunhada, é o vizinho. É gente que entra na tua vida. É o líder com o ministro do louvor. É o pastor com a secretária. Vocês estão entendendo isso? Fuja, manda embora. Não, vou despedir. Peça demissão. Pastor, estou lá na minha academia e tem uma professora que vive me elogiando. Eu não aguento mais, pastor. Eu estou numa escola aqui e tem alguém lá que me assedia. Fica falando, eu estou até começando a me achar bonito de novo. Querido, pede demissão e vaza. Porque tua vida vai ser desgraçada como foi a vida do rei Davi. Davi, ele olhou para a moça. E ele vai ignorar as advertências do pecado. De novo, vamos botar lá? 2 Samuel capítulo 11, verso 3. 2 Samuel capítulo 11, verso de número 3. 3. Mandou alguém procurar saber quem era. E disseram, é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o Hitita. O que ele está dizendo? Qual foi a maneira? O cara conhece Davi, gente. Está pensando que ele era fácil? Davi em Hebron teve 7 filhos, com 7 mulheres diferentes. Naquele tempo podia, hoje não, é uma só. É uma só. E aí, o que ele faz? Ele sabe. Então não fica pensando assim, não pastor, eu não sabia. Sabia, você sabe. Deus dá advertências, Deus avisa. Deus manda um amigo, sai fora, pula fora desse barco. Olha, mulher casada tem gosto de sangue. Você quer acordar com a boca cheia de formiga? Sai fora, Davi. Ela é casada com quem? Com Hitita. Ele fala o nome, porque esse sujeito chamado Urias, está pensando que ele era fácil, gente? Esse cara era um guerreiro valente, Davi. Eu falo que ele era o capitão Nascimento, era o capitão do BOPE, daquele tempo lá. E ele vai se meter com a mulher do policial armado, que está com a faca na boca, que está armado com pistola, com fuzil, com R-15, com AK-47, com míssil balístico, vai se meter? Mas ele ignora, ele fala assim, não, eu sou forte. Eu vou só ver, vamos ver qual é, eu vou mandar um zap. Vou mandar um inbox. Gente, ele manda, verso 4, ele manda mensageiros. Davi mandou que trouxesse, deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, depois voltou para casa. Aí o que acontece no verso 5? Verso 5. A mulher engravidou e mandou recado a Davi. Deu ruim. Estou grávida. Aí você fala assim, não pastor, dá para remediar, inclusive, eu tenho um filho num casamento, um filho no outro casamento. Gente, quando Deus ele coloca e expõe a vida de um homem de Deus como Davi,
Ele está dando um exemplo para a gente. Essas coisas foram escritas para exemplos nossos, para que a gente não cobice as coisas mais. Você tem que aprender a ser casado. Usa uma aliança para todo mundo saber que você é casado. Se é casado, você não pode dar carona para gente de outro sexo. Não, pastor, mas estava numa situação, eu não dou carona. Ontem aconteceu um negócio comigo na igreja, eu peguei a chave do meu carro, e eu dei na mão do irmãozinho para ir embora. Eu ando com a minha mulher, acabou, é ponto. Não existe isso. Isso é uma proteção, por quê? Porque o espírito imundo, quando você não dá brecha, ele abre brecha. Daniel, ele não pecava contra o Senhor, a inventar uma lei, que quem se ajoelhasse a um outro Deus que não fosse o Deus da Babilônia, o rei da Babilônia, ia para a cova dos leões. Pegaram ele errado. José todo certinho, aí o que aconteceu? Ele todo certinho, a mulher lá, que era a mulher do Potifar, que era eunuco, você sabe disso, tem até uma canção que se canta aí no meio dos evangélicos, do eunuco do faraó. O que ela fez? Botou o olho no hebreu, e o hebreu não estava fazendo nada. Ela, está aqui, eu tenho a prova. O diabo, ele... Então, a gente andando certo já não é fácil. Imagina a gente dando brecha para o diabo. Aí Davi vai, se deita com aquela mulher. O que acontece, gente? Deus, ele tem uma maneira muito amorosa de tratar a gente. Só que você vai lendo e folheando a Bíblia, você acha que aquilo foi rápido. Não foi, gente. Davi ficou 13 anos sofrendo as consequências daquele desejo dele que ele não sabia controlar. 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, eu escrevi assim: meu irmão, deseja coisa que dá e passa. É a palavra da minha mãe. Toma um banho frio. Tua mãe já te mandou tomar banho frio? Te mandou. Minha mãe mandava eu tomar banho frio, e não estava falando de nada demais, mas eu aprendi o quê? A dizer não. Em Tito capítulo 2, verso 11, verso 12, diz que Deus não tira desejo. Você sabia disso, gente? Não, porque eu vou me converter e eu tenho um desejo hétero, eu tenho um desejo homem, Deus não tira desejos. Deus te dá o Espírito Santo e a graça dele para você vencer os teus desejos. Acabou. Não, pastor, porque eu não consigo, eu nasci assim, Deus me fez assim. Isso é mentira. A mentira está jorrando da tua... Foi alguém que falou, foi alguém que te disse isso, foi alguém que falou isso para dizer que se... Não, pastor, não consigo. Consegue. Você consegue dizer não. Só que essa mentira que o ser humano conta para o coração do próprio ser humano, de que ele é fraco, tem gente que pega o texto de Mateus 26 e bota a culpa em Deus. Ah, não, a carne é fraca. Não, você não entendeu o que Jesus está dizendo para Pedro. Quando Pedro falou assim: Pedro, você não pode vigiar comigo nem uma hora, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele não está dando uma desculpa para a gente pecar, não está dando. Quando ele fala a carne é fraca, ele está dando um alerta: a carne é fraca, então fique atento para você não pecar. Entenderam isso agora, gente? Gente, o sexo é uma bênção? É. Mas ele deve ser promovido, ele deve ser relacional, dentro da esfera do casamento. Pastor, agora que só avisa? Agora já era, pastor. Eu já tive 15, 25, 38, já tive, já conta. Já vivi disso. Gente, a prostituição é interessante, não é nada interessante, mas se você pega Gênesis capítulo 38, se eu não me engano é verso 14 ou 15, bota para mim, por favor, aí, Gênesis 38, não sei se é 14 ou 15, é a história da derrota de Judá. É verso 15. Pode passar. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Verso 16. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-se com você. Ela perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Deixa aí, a gente vai seguir. A prostituição cobra preço. Ah, pastor, mas a pornografia é de graça. Não é de graça. Eu tenho pessoas conhecidas que eu tratei, que a pornografia destruiu o casamento. Destruiu o casamento. A prostituição cobra preço. Quanto custa? Aí vai na esquina, tá a moça rodando a bolsinha, eu sei lá qual é o nome que se dá, tá vendendo, é uma troca. É prazer por dinheiro. Eu já contei aqui de um atendimento que eu fiz, o espírito imundo não saía, e de repente ele falou para mim: só sai se me der dinheiro. Pronto, era prostituição.
aquela moça, ela era uma prostituta, não era a esposa do rapaz. E ali estava aprisionada, desde o ventre da mãe dela, que também era uma prostituta. E aqui Judá deita com a própria nora, ela está escondida, o rosto escondido, já passou muito tempo. Ele não relembra, ele não sabe nem que a nora dele está por ali, por aquelas bandas. E aí, ele já tinha abandonado a igreja. Gênesis 38:1, ele sai de perto dos irmãos. Ele já tinha se envolvido em outras imoralidades, casou com gente em julgo desigual, igualzinho Davi. Gênesis 38:2. Aí ele fala assim, eu tenho que afogar minhas mágoas. Aí, vai dar para segurar não. E ele vai e se deita com a moça, que é a sua nora, achando que era uma prostituta. Agora verso 16. O que você me dará para deitar-se comigo? Verso 17, perdão. Disse ele, eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. Ela perguntou, você me deixará alguma coisa como garantia? Tipo assim, não, vai. Aí vai, você foi lá, transou comigo, está me prometendo um cabrito? Não, quero uma garantia. Deixa um cheque calção aí, meu irmão. Assina uma nota promissória. Aí, o que você quer de nota promissória? Aí sim, aí a casa dele cai. Que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela, o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou a ela e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ele dá 3 coisas para ela. Ele dá o anel de selar, ele dá o cordão que segura o anel de selar, e ela dá para ela o bordão, o cajado. A prostituição faz você entregar quem você é. O sexo imoral fora do casamento, ele rouba a tua identidade, sabia disso? O selo é a assinatura, era a identidade. O anel de selar, quando você pegava ele, você era jovem, tinha 20 anos, você ganhava um anel de selar com a tua assinatura. Só que a gente vai ficando o quê? Mais gordinho com o tempo. Aí o anel não entrava mais. Aí o que ele fazia? Amarrava assim, que nem vocês estão amarrando o cartão do Querigma School aí, não estão amarrando? Pronto, ele amarrava ali. E ele ia, tem que escrever uma carta para fulano. Aí pegava aquele anel, botava a cera aí e carimbava, está com o selo de Judá. É identidade. O diabo rouba a identidade. Judá tinha uma promessa que é dada por Deus em Gênesis capítulo 48 e 49. Essa mesma identidade, essa mesma promessa é dada em Gênesis 33, ou em Deuteronômio 33, dizendo que de Judá, Jesus é o leão da tribo de Judá. A promessa era que Jesus nasceria em Belém, Efrata, terra de Judá. Jesus, filho de Davi, raiz de Jessé, filho de Judá. Ele perdeu a identidade dele. Perdeu a promessa. Ele entrega a identidade na prostituição. Ele entrega o cordão. Filho meu, ata a minha palavra no teu coração, prende-a como um cordão ao teu pescoço, não deixa cair. Sabe o que significa isso? Que nós temos uma direção, gente. Você tem uma palavra que dá um destino de felicidade. Todo mundo passa por deserto. O problema é quando você começa a se cansar do deserto e fala assim, chutei o balde, vou desviar. Pode desviar, mas a colheita vai ser horrível, horrível. E me dá o teu bordão, me dá o teu cajado, me entrega o teu ministério. Você já viu a quantidade de escândalo que acontece com o obreiro? Deus, ele protege. Gente, mas o diabo bota um alvo nas costas do homem de Deus. Ferirei o pastor, as ovelhas se dispersarão. Você quer ter a tua casa destruída? Não ora pelo teu marido. Começa a achar, não, é tudo lindo, maravilhoso, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Vai. O mundo espiritual, os mais jovens não sabem o que é isso. Os mais jovens conhecem outras coisas, Hillsong. Você sabe o que é isso? Eu quero ter 1 milhão de amigos? Esse menino aqui sabe? Você não sabe. Já ouviu falar em Roberto Carlos? Já ouviu falar? Foi figura, no tempo da minha mãe. Minha mamãezinha que está com 78. Ele agora é um menininho de 80 e tantos. Mas essa mentira de você não cobrir a vida do seu marido ou da sua esposa faz com que eles caiam nesse tipo de teia. Então, quando a gente fala sobre sexualidade, é um assunto que às vezes é indigesto.
É um assunto que fala assim, pastor, eu não queria nem ter ouvido essa palavra. Mas é interessante como é que Deus, ele vem trazer bálsamo, ele vem trazer remédio. Eu gosto muito da passagem de João 8, que eu já citei aqui, quando aqueles homens vêm apedrejar a mulher. Ó, essa mulher foi pega no adultério, no ato, a lei manda apedrejar. Havia 3 sentenças de morte declaradas biblicamente. Número 1, para quem era idólatra, o idólatra deve morrer. Para quem mexia com bruxaria, o bruxo, o feiticeiro deve morrer. E o adúltero deve morrer. Eram 3 crimes que eram na época, né? Aquilo era crime, hoje não é crime, mas naquela época era, e a pessoa morria para apedrejamento. E aí dentro daquele conceito, dentro daquela realidade, daquela cultura, a moça foi pegar adultério, trouxeram ela para tentar Jesus e falaram assim, ó, a moça foi pegar adultério. A lei manda apedrejar. Você faz o quê? Olha, então vamos fazer o seguinte, quer cumprir a lei? Tem gente que gosta de lei, não gosta de lei? O sangue de Jesus, sobre nós, ele não quebra a antiga lei? Nós não estamos debaixo de uma nova aliança, assim, esse não é o pacto da nova aliança, não é isso que Jesus fala com a gente? É ou não é, gente? É. Quer cumprir a lei? Cumpre, mas só cumpre quem cumpre ela toda. Quem não tem adultério, pode atirar a primeira. Quem não tem pecado, ele não fala adultério. Quem não tem pecado, manda ver. Eles vão indo embora, do mais novo para o mais velho, até que ele fica só com a moça, ela tremendo. Ele pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Eu quero fazer essa pergunta para você hoje. Onde estão os teus acusadores? Onde estão? Ela vai dizer, foram embora, Senhor. Eu também não te condeno. Agora vai e não peques mais. Gente, é hora da gente não pecar mais. Você não é mais uma criancinha. As criancinhas estão lá no Ministério Kids. Você não é mais uma pessoa agora que fala assim, não, pastor, eu sou escravo dos meus impulsos sexuais. Não é, você tem que aprender a dizer não. Você tem que aprender a dar uma voz no mundo espiritual, calando a sedução. Gente, a sedução é um demônio. Eu ia terminar, porque eu estou na hora, vocês me dão mais 1 minuto de prorrogação, porque eu vou passar esse texto. Oséias capítulo 4, verso 11 e verso 12, Marquinho. Oséias, capítulo de número 4, verso 11 e verso 12. A prostituição, o vinho velho e o vinho novo. Ele está dizendo o seguinte, a luxúria, a sensualidade, você pega na tua Bíblia, está escrito sensualidade, prejudicam o discernimento do meu povo. Pastor, eu não consigo discernir, eu não consigo interpretar, eu não tenho inteligência para isso. Ele está dizendo que é o seguinte, que quando você bebe a cachaça, quando você bebe o vinho velho, você fica embriagado. Isso prejudica, por isso que é crime beber e dirigir. Se você beber, não dirija. Não é essa propaganda que hoje sai na televisão? Beber, não dirige. Porque o meu discernimento... E o que aconteceu? Ih, pastor, ele atropelou, entrou dentro de uma casa, derrubou o muro, invadiu um prédio. Por quê? Cachaça. Ele está comparando a sensualidade, a prostituição, o adultério, a lascívia, a algo que te embriaga. O vinho velho, o novo, prejudica o discernimento do meu povo. A prostituição, o vinho e o vinho. Pode continuar, verso 12. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira. De um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Ele está chamando aqui o espírito de prostituição, de luxúria, de adultério, de sensualidade. É um demônio. Vocês não estão entendendo isso, gente? Eu não estou falando que você não vai desejar, você mulher, o teu cônjuge. Eu não estou falando que você, homem, não vai desejar a tua mulher. Não é isso. Eu não estou falando que você é namorado ou namorada, noivo. Ai, pastor, não sinto nada por ela. Então vem cá que eu vou orar por você. Você tem que sentir. Aí dentro de você tem um monte de hormônios. Tem testosterona aí dentro, meu irmão. Senão vai tomar uma injeção. Vai tomar um comprimido azul aí, busca o médico, meu irmão. Você vai virar um foguete. Eu não estou dizendo que não vai ter atração. Estou dizendo que a atração, quando ela é direcionada para alguém que não te pertence, ali está o pecado. E esse pecado vai destruir vidas, como destruiu a vida de quem? De Jacó, que teve 4 esposas, de Abraão, que se deitou
com a serva de Sara. Está aí os árabes em volta de Israel. 38 nações oprimindo Israel. 38. Voltaram os terrorismos em Israel. Está lá. Por quê? Por causa de um moço que não sabia dizer não para a carne dele. Pergunta para Sansão, pergunta para Davi. E pergunta para esses homens e mulheres que se meteram nisso. Isso vai dar enrascado, isso vai dar ruim. Então, gente, o sexo é para você experimentar. Espero que você que é casado, quantos são casados aqui? Levanta a minha mão. Quero te abençoar em nome de Jesus. Quero abençoar a tua vida de intimidade. Agora, você que não é casado, você vai esperar. Eu escolhi esperar. Ah, pastor, quando vai ser? Não sei. Quando que eu vou casar? Não sei. Nem o Senhor, nem os anjos sabem. Só Deus. Só Deus. Mas você vai esperar. Amém, gente? Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Feche teus olhos. Vamos orar. Pastor, eu posso pedir 5 minutos de louvor aqui? Depois que a gente orar? Feche teus olhos aqui, então, em nome de Jesus. Não saiam não, eu vou encerrar na hora. Fiquem tranquilos, tá bom? Fiquem tranquilos. Diga assim: Senhor meu Deus, a tua palavra me constrange. Eu sou filho de Deus. Eu sou lavado no sangue do Cordeiro. Eu recebi o perdão dos meus pecados. Eu olho para trás. Eu olho a minha família, meus pais. Eu não tenho orgulho, muitas vezes, do que eu experimentei dentro da minha casa. Da maneira como meus pais se trataram. A desonestidade, a deslealdade, o desprezo, o abandono, o repúdio, o divórcio e a quebra de aliança. Mas eu hoje tomo uma decisão de deixar para trás a minha vida passada, de caminhar e de viver o novo do Senhor. Eu confesso que os meus olhos enxergaram aquilo que é o mal. Eu confesso todos os olhos assanhados, as pornografias, a masturbação compulsiva, a lascívia, a prostituição, o adultério. E hoje eu me desligo de todas as pessoas que se fizeram uma só carne comigo. Aqueles que abusaram de mim quando eu era criança indefesa. Eu me separo deles. Eu quebro aqui toda a corrente de alma, todo laço de alma. Eu rejeito todo espírito de sedução, todo espírito de sensualidade, de prostituição, de adultério. Eu me desligo de tudo que veio lá de trás, dos meus pais, dos meus avós. Eu repreendo toda a perseguição maligna sobre a minha vida íntima, em nome de Jesus. Eu me desligo dos meus parceiros e das minhas parceiras, em nome de Jesus. Eu coloco em volta de mim o sangue de Jesus, o sangue que afasta todo o mal e purifica a minha vida. Senhor, eu decido olhar para frente, me perdoar o que eu fiz, porque na cruz o Senhor foi sacrificado para perdão dos meus pecados. Eu, em nome de Jesus, estabeleço um novo céu, uma nova terra e uma nova vida para a glória do Senhor. Eu abençoo o meu leito como um leito sem mácula. Eu abençoo a aliança que eu tenho. Eu abençoo o meu futuro conjugal. Eu livro meus filhos e as minhas gerações de toda a perseguição, de todo espírito ruim, todo espírito demoníaco.
Eu repreendo em nome de Jesus. Eu cancelo todo o direito legal de Satanás e seus demônios de operarem na minha vida, de me acusarem, de me destruírem, em nome de Jesus. E eu lanço uma palavra de bênção do Senhor sobre a minha história. Eu saio daqui livre, no meu corpo, na minha alma e no meu espírito, para a glória do meu Deus, e em nome de Jesus de Nazaré, o meu Senhor e meu Salvador. Amém, amém e amém. Calma. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Resolva isso hoje. Não saia daqui sem uma decisão que você vai tomar. Vai ter gente que vai ter que terminar namoro. Vai ter que terminar. Paulo diz: é melhor casar-se do que abrasar-se. Eu já estou namorando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 anos e não caso. Isso não dá certo. Não dá certo. Não sou eu que estou dizendo, não. É Deus que diz isso. Resolva isso de uma vez. Se é homem, seja homem então. Se é homem para levar a moça para a cama, case com ela. Pastor, não consigo. Jesus diz: tem uns que foram feitos eunucos pelos homens. Outros escolheram isso para entrar no reino de Deus. Deus não está falando para ninguém sair daqui castrado. Não vai acontecer. Ele está falando para você tomar uma decisão. Pastor, eu tenho uma pessoa que eu não... chega perto de mim, aquela moça, ou você que é moça, aquele rapaz. Gente, expulse ela da sua vida. Diga: eu não quero, não vou, não saio. Não, quero só mais uma conversa. Essa conversa vai levar você... Não, só mais uma vez. Para com isso agora. Você está saindo daqui perdoado, lavado. O mundo espiritual não tem mais o que falar contra você. Aquelas acusações caíram. É tempo de você dizer não. É tempo de maturidade. É tempo de levantar uma geração de crentes que são crentes mesmo. Amém, gente? Se você precisar de ajuda, os pastores estão aqui. Estou com o pastor Marcelo. Amanhã já está a pastora Elisa com a gente, o pastor Josse, pastor Lázaro, pastor Marquinhos. Você tem um time de intercessão aqui maravilhoso. Vocês têm uma igreja que cuida de vocês. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar mais um pouquinho. Pastor, tem mais um louvor, pastor Anderson? Cadê o pastor? Está ali. Queridão, bota fogo aqui. Nós vamos adorar. Você não vai embora, que a gente vai tratar de uma questão ainda. A gente vai tratar agora sobre libertação na área financeira. É muito importante você estar aqui, tá bom? Vai ser uma bênção para você. Mas pastor, o senhor quer dar uma direção? Se alguém quiser beber água?